Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. A escola de profetas é uma escola de ensinamento da palavra, de amadurecimento espiritual e de muita honra e de muita bênção que Deus vem derramando sobre essa escola de profetas. Vamos ficar sobre os nossos pés para que nós possamos orar. Vamos direcionar a nossa oração, vamos colocar a nossa oração em ação, através da fé, através dos sinais e das maravilhas de Deus. Quero dizer que estou muito feliz esta noite, porque eu tenho visto a mão de Deus operar aonde as nossas orações têm chegado. Eu tenho visto Deus transformar vidas poderosamente através da oração. E essa noite não vai ser diferente. A sua oração vai chegar em ambientes que nós não conseguimos ver resultados. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eterno Deus Todo-Poderoso Pai, nós estamos aqui nesta noite louvando e glorificando o Teu santo nome, Pai, exaltando a Tua santa e poderosa presença. Espírito Santo de Deus, eu venho levantar um clamor esta noite, para que os nossos olhos sejam desvendados, Pai, das mordaças da dificuldade, das situações contrárias, das batalhas que o inimigo tem tentado implantar diante dos nossos olhos, trazendo tristezas, trazendo também contrições, que atrapalham nós alcançarmos tudo aquilo que o Senhor tem falado. Essa é uma noite que nós vamos descontaminar o nosso coração, para que nós possamos acelerar o nosso crescimento espiritual. A nossa intimidade com o Teu altar é a intimidade que vai fazer de nós íntimos do relógio do Espírito Santo de Deus sobre nós. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós determinamos nesse momento cura, aonde tem que ter cura. Nós determinamos no nome de Jesus providências, aonde tem que alcançar as providências. Ó Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, nos direcione para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem colocado como promessa nas nossas vidas. Ó Senhor, ó Deus, em Teu santo nome, nessa hora, nós declaramos vida e vida em abundância. Destruímos toda palavra de derrota, toda palavra de ação maligna, e no nome do Espírito Santo, e no nome do Senhor Jesus Cristo, e também na presença do Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, blindamos a nossa casa, a nossa família e o nosso viver debaixo da Tua direção. Escute a oração dos Teus filhos neste momento, em nome de Jesus. Muda a história e abençoa poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quero cumprimentar a todos que estão aqui essa noite. Podem se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui essa noite. Uma alegria estar recebendo vocês aqui. Culto de ensino e o ensino profético, aonde Deus vai transformar, mexer e operar na vida de cada um aqui de uma forma sobrenatural. Você que também está nos assistindo através das redes sociais,
você que está nos acompanhando pelo canal da TV Assembleia de Israel, do Facebook, do Instagram, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho algo muito forte para falar a respeito de mundo espiritual, para a gente poder ser pessoas maduras espiritualmente, pessoas que entendem o mundo espiritual. Ele consegue atravessar ambientes que crises chegam diante dos nossos olhos para destruir a nossa paz, tranquilidade, e tirar de nós e de dentro do nosso coração a comunhão com os santos. Abra a tua palavra comigo, por favor, no livro na epístola de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31. Livro de 1 Coríntios, as cartas aos Coríntios, né? Capítulo 1, versos 30 e 31. Hoje já é o meu segundo culto, e eu tenho visto a mão de Deus operar nos cultos de uma forma muito grande, gente, e eu sei que não vai ser diferente agora, amém? E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor. Amém? Primeira coisa que nós temos que entender aqui essa noite: quem traz providência e faz alguma coisa na nossa vida é Deus. Se você está andando em ambientes que não é um ambiente profético e não tem comunhão com Deus, Deus não vai entrar lá para trazer sobre a tua vida alguma coisa. O ambiente profético é um ambiente que traz sobre você o discernimento espiritual, aonde você vai chegar. É aquilo que está sendo anunciado na sua vida, mas ainda não chegou. Que você está escutando, os homens de Deus, os profetas de Deus estão falando com você, mas ainda não aconteceu. E entenda que para isso acontecer, Deus já anuncia para você, dizendo: ó, o que eu vou derramar sobre a tua vida, sou eu, e não gloria, que você conquistou. O maior impedimento de homens e mulheres de Deus hoje dominar o ambiente espiritual é não saber que aquilo que Deus vai trazer às suas mãos é para ser repartido com vidas, não é para a glória sua. Muitas pessoas têm travado o seu mundo espiritual porque têm olhado todo o tempo para dentro de você e pedindo: Deus, ó, faz em mim, opera em mim, transforma aqui, me honra aqui. E aí, quando Deus dá algum sinalzinho para você, você já estufa o peito e já acha melhor que as outras pessoas, sendo que o próprio Cristo deixa o ensinamento com a seguinte visão: justiça, santidade e redenção. Santidade não é simplesmente uma imoralidade sexual. Santidade é posicionamento no falar, é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está noticiando, é aquilo que você está transmitindo. Justiça, ser justo, e justiça é saber suportar as mentiras que colocam contra você e esperar que Deus justifique você. Porque quem anda na justiça de Deus sabe que Deus vai julgar a sua causa.
e Ele sabe que vai humilhar aquele que está se levantando contra você. É a palavra, é saber perseverar dentro da igreja, como os cristãos perseveraram em Atos capítulo 2, a partir do versos 46. A igreja primitiva, ela fica em oração, esperando que o Espírito de Deus venha fazer algo, mas elas estão lá em oração, esperando a justiça, esperando a presença do Criador, e esperando a direção de Deus. É ter ousadia de Atos capítulo 4, versos 20, a ousadia dos cristãos, que na era do tempo da presença, que o Espírito Santo vai falar no seu interior, e suportar as perseguições, suportar os açoites, os apedrejamentos, suportar as marchas que as pessoas levantam contra você, porque quando você começa a andar certo nos caminhos de Deus, você pode ter certeza, vai ter levante. Quando você começa a fazer aquilo que é adorável ao Senhor, vai ter levante. Vai. Não tem jeito. Não tem como não ter. É por isso que o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, se você quiser acompanhar, versos 4, ele diz: a minha mensagem, a minha pregação, não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consiste em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês tenham não baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que é você saber perseverar, persistir naquilo que Deus falou contigo, naquilo que Deus anunciou, que vão vir pessoas perseguir você, ferir você, pessoas que você estende a mão, ajuda, pode ter certeza que vai ter levantes, mas o teu coração tem que estar todo o tempo liberado, porque quando você começa a liberar o seu coração e viver a presença do Senhor, Deus começa a trazer uma redenção de vitória sobre você, e Ele começa a trazer uma sobrevivência sobre você em um modo offline, no modo destrutivo. Ele começa a trazer uma sobrevivência sobre você, que você consegue resistir aos ataques. Que jeito? Presença e paz do Espírito. Por isso é importante você perseverar no Espírito, porque quando você anda em Espírito, e quando você for atacado, você fala assim: peraí, isso aqui eu não fiz não. A pessoa que anda fora da presença do Espírito, ela fica buscando a mensagem na cabeça, dentro dela, no interior dela, na mente dela, tentando achar onde que ela errou. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falei isso? Aonde foi que eu... Mas espera aí, deixa eu lembrar aqui. Mas a pessoa que anda cheia do Espírito, ela sabe que ela não vai sair um passo daquilo que Deus tem determinado sobre ela. Então ela não tem que ficar perdendo tempo, relembrando se falou, se deixou de falar ou se disse. Quem anda cheio de Deus, na presença do Espírito Seu, ele é blindado. Vai ter ataque? Vai. Se você vê o desfile do 7 de setembro, você vai ver carro blindado, pode dar tiro naquele carro, que ele suporta o tiro. Não quer dizer que ele não vai levar tiro, mas ele quer dizer que vai levar tiro e vai suportar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai levar a pancada, mas ele suporta sem abaixar sua cabeça. Ele suporta sabendo que Deus vai justificar ele, a justiça de Deus vai entrar em favor dele. É por isso que na carta de 1 Coríntios capítulo 2, versos 9, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Se tem algo que movimenta o Espírito, palavra de Deus, presença de Deus. Você tem que entender que aquilo que te afasta
da igreja é demônio. Aquilo que te traz comunhão à igreja é presença de Deus. E o demônio vai conflitar a igreja, os líderes espirituais, você na posição de certo. Preste atenção, comece a andar num posicionamento diferente no meio do ciclo de amizade errada. Eles vão se levantar contra você. Eles vão criticar. E vai fazer turminha para te botar lá embaixo. Mas a sua mente, o seu coração, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. E quando você toma a atitude espiritual de descansar, deixar Deus agir, você pode ter certeza que a justiça de Deus vai lá em cima daquela pessoa, daquela situação que está te atacando, e vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Pode passar um dia, pode passar uma semana, pode passar um mês, mas Deus é justo. Deus é justo. Se você está andando debaixo da direção de Deus, descansa seu coração. Se você está errado, pede perdão. E se você começa a reconhecer Deus na tua vida, e as suas atitudes são nobres, você já começa a reparar que até as suas palavras não são mais as mesmas do passado. As suas atitudes não são a mesma do passado. E é por isso que o Satanás vem com provocar feridas em você que te feriam muito lá no passado, mas a sua ação é nova. As suas atitudes são novas, porque você é nova criatura. Muitas vezes pessoas falam coisas de outras pessoas para mim, eu fico calado, e eles perguntam: você não vai falar nada? Eu não conheço a situação, eu vou deixar Deus. Passa um pouco de tempo, Deus me mostra tudo aquilo que está acontecendo, o que é verdade e o que é mentira. E aí eu enxergo que o melhor é confiar e esperar em Deus. Aprenda a suportar calado nos momentos do questionamento, nos momentos da afronta. Não usa o seu ímpeto, o seu emocional para falar, porque toda vez que você abre os seus lábios para falar no meio de ataque, você vai voltar para as suas antigas atitudes. É um retrocesso na sua vida, é um atraso na sua vida. Você é uma pessoa nova, você é nova criatura, você é a pessoa que entende que Deus vai te justificar, você entende que a graça de Deus vai te mover, você entende que confiar em Deus não é só a provisão de Deus, é o caminho traçado, trilhado para aqueles que aprendem a escutar a voz de Deus. Homens erram, homens são falhos, por isso fala homens. Por isso Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7, quer dizer infinitamente. Mas temos que saber quem pode estar e quem não pode estar do teu lado. Se você abrir a tua palavra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, você vai ver inúmeras pessoas que eram discípulos de Jesus, não apóstolos, discípulos de Jesus, que quando Jesus libera uma palavra mais dura, falando de comunhão com os céus, se não me falha a memória, 79 foi embora. Ficou 12 novamente. Jesus foi embora, foi atrás das 79? Não. Por que ele não foi atrás? Porque aquelas pessoas não querem comprometimento com atitudes espirituais novas. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 diz, marca isso na sua Bíblia: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido,
pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não estes são mundanos? Porque Apolo e Paulo são homens. Mas quando a gente vê um crescimento espiritual, pessoas que não são carnais, é quando são confrontadas, e eles, em vez de abrir a boca e falar loucuras como o passado de uma pessoa infantil, eles amadurecem, aguardam, esperam. Quando você planta uma semente, demora meses ou anos para aquela árvore gerar fruto. Quando você planta a semente da verdade, pode demorar dias, até anos, para que a verdade venha a ser exposta, mas vai ser exposta, e não cabe a você a julgar, porque a própria palavra de Deus diz que o homem não é lícito julgar outro homem. Pessoas que eu não sou satisfeito, que não vão me acrescentar nada espiritual nem sabedoria, não é que eu não tenha convívio, mas eu me afasto. Porque pessoas que são limitadas, geralmente elas são explosivas, distorcem assuntos e ferem pessoas, e gera intrigas. Pessoas que são dispostas a crescer, eles param, ouvem, analisam, escuta, e aquilo que é bom para eles e bom para o espírito, ele absorve. Muitas pessoas chegam me questionando de uma outra igreja muito conhecida no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Tem muita coisa que eu discordo de lá, mas eu não posso deixar de reconhecer que o melhor trabalho filantrópico é o deles. Por que eu vou discutir a respeito disso? Por que eu vou entrar num embate teológico por causa disso? Vai me agregar o quê? Você entrar em certos conflitos espirituais vai te agregar o quê? Ou vai te distanciar de um ambiente profético que você está crescendo, trazendo aprimoramento para a sua vida, trazendo conhecimento e crescimento espiritual? Nós não podemos falar de uma palavra como essa num culto de quinta, porque quinta o povo quer poder, quer revelação. E escutar uma palavra como essa, muitos vão dormir na cadeira, porque palavra para crescimento confronta, palavra para intimidade com o Espírito bate lá dentro da gente e faz a gente olhar para dentro e repensar as nossas atitudes e decisões. Mas essa palavra como a de hoje amadurece e estabelece limites, pontos e atitudes nobres. Tem muita coisa na minha vida que eu não consegui, mas tem muitas coisas que eu já consegui, e eu não avalio isso como bênção ou provisão. Eu olho isso como um homem que está crescendo no Espírito de Deus, trazendo conhecimento para a alma e intimidade com os céus. E à medida que eu vou crescendo, eu vou tendo novas conquistas, simples, provisão
infinitamente lógica. Seu crescimento espiritual, você adquire bênçãos na terra, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais direção você vai tendo, e mais você vai aprendendo a suportar os ataques do inimigo na sua vida. Se eu escutasse hoje o que as pessoas me criticam, me apontam, eu nunca mais subia no altar. Mas se eu estou escutando a voz de Deus, eu estou vendo Deus impactar vidas, transformar vidas, estabelecer alianças, eu sei que Deus vai me surpreender todos os dias da minha vida, porque isso me garante garantias eternas dos céus. Você tem que compreender que o seu crescimento espiritual vai trazer conflitos para você, conflitos com pessoas, perseguição de altar, mas também vai trazer para você reconhecimento de Deus para te amadurecer e fazer você viver excelências na terra. Deixa eu te contar um testemunho bem rapidinho hoje. Eu saí da administração hoje cedo, e eu tinha que resolver um problema do IPTU da igreja. Fui no centro administrativo, não, é lá no Rápido. Cheguei lá no Rápido, por causa do refis, a fila estava saindo para fora do shopping. Eu falei assim, meu Deus. Eu escutando as pessoas dizendo, nossa, meu atendimento está agendado para 4 horas, eu acho que eu vou em casa e volto. Isso era umas 9h30 da manhã, 10 horas. Aí eu olhando aquilo, eu falei assim, eu vou ali buscar informação, porque a melhor coisa que você tem é ir na fonte. Você bebe água limpa. E eu cheguei lá para ir na fonte lá e fui olhar aquilo ali, conversar, pedir licença. Falei para a senhora lá, que é a pessoa que está atendendo, tem como saber se esse é o caminho certo que eu estou fazendo? Ela olhou e falou assim, é você pastor? Eu falei, sou. Ela olhou o endereço, é uma igreja lá perto da panificadora tal. Eu falei, é. Aí ela olhou, você era na Goiás antigamente? Era. E ela mexendo, você conhece fulano? Eu falei assim, olha gente, eu sou muito ruim para nomes, me perdoa. Ela falou, seu nome é esse, Anderson? Eu falei, é. Então você que é o pastor lá da igreja? Eu falei, sou. E você está aqui, tô. Ela olhou, mexeu os negócios lá, e voltou com uma senha na minha mão. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas eu não pedi a senha ainda, é que tinha que saber que horário que eu posso ser atendido. Ela olhou, olha lá no monitor. Eu olhei, já estava meu nome, me chamando. Eu me senti constrangido, porque até da porta nessa recepção devia ter umas 30 pessoas ou 40, fora a quantidade inúmera de cadeira ocupada, o povo olhando, esperando a sua senha. E eu falei, senhora, mas está passando na frente, é normal isso? Ela virou e falou assim, há anos atrás eu não podia ser vó, e você profetizou sobre a minha nora, e hoje os meus amores são os 2 netos que Deus usou os seus lábios. Deus nunca vai deixar você sem recurso. Deus nunca vai deixar você desamparado quando você está fazendo a vontade dEle. Sempre vai ter pessoas para tentarem parar o processo do seu chamado, do seu ministério. Mas quando você anda debaixo de uma visão profética, quando você anda debaixo de uma direção profética e fazendo aquilo que é agradável a Deus, Deus começa a gerar respaldo para você na terra. Deus começa a trazer na tua vida coisas que não são existentes. Deus começa a colocar você em um patamar diferente. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, versos 1. Olha o que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus não erra, não mente.
Deuteronômio capítulo 28, versos 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos que lhe dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, e todas, não é só uma, é todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. E se vocês obedecerem ao Senhor, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, não interessa aonde você for, Deus vai colocar providências nas suas mãos. Andar debaixo de uma obediência, andar debaixo de um ambiente profético, que crê em milagres, Deus vai entrar na provisão na sua vida, Deus vai mover na sua vida, Deus vai trazer uma glória sobre ti, que aonde homens não conseguem. Mas eu tenho que suportar, eu tenho que entender, eu não posso ser carnal todo o tempo, eu não posso andar com alimento fraco, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1. É hora dos filhos de Deus começar a acelerar o seu crescimento, e se alistarem nesse exército espiritual, para que Deus possa providenciar bênçãos e bênçãos sem medida sobre você.